Meu nome é Márcia Barros, eu sou psicóloga clínica e esse é mais um Cognitivamente. Então, gente, hoje eu vou falar sobre um assunto bem legal. Vou falar sobre relacionamento saudável, relacionamentos afetivos. E em tempos de relacionamentos tóxicos, que a gente vê muito isso na internet, principalmente nas páginas que falam sobre psicologia, sobre comportamento humano, eu resolvi fazer o contrário. Eu resolvi falar sobre como ter um relacionamento saudável ou chegar o mais perto disso. E vou fazer algumas reflexões, alguns apontamentos sobre essa questão. Esse tema também me chamou a atenção porque, como eu sou psicóloga clínica, essas questões são muito levadas ao consultório clínico. Então eu percebo que ela gera muita angústia nas pessoas, nos pacientes que me procuram, porque hoje em dia está tendo digamos assim, um saturamento dentro dos relacionamentos humanos, principalmente nos relacionamentos afetivos. Então, as pessoas, hoje em dia, pelos aplicativos de relacionamentos, e as pessoas têm mais liberdade de casar ou não casar, de se relacionar, tudo é muito mais democrático hoje em dia, em comparação a um século atrás, a algumas décadas atrás. Mas mesmo assim, com tanta liberdade, eu percebo que as pessoas estão muito perdidas. Então, acaba que ela não sabe o que fazer com isso, fica uma lacuna. Então, o relacionamento perde o respeito, vai perdendo a comunicação, vai se comprometendo ao longo do caminho, ou então ele nem se perpetua, porque as pessoas estão tendo muita dificuldade em lidar umas com as outras. Então, uma questão muito importante que eu percebo é a falta de cuidado pela sua própria saúde mental. Eu sempre falo disso aqui, extensamente falo sobre saúde mental, óbvio, porque eu sou psicóloga, mas eu percebo também que existe uma falta de cuidado para as suas próprias emoções. As pessoas acabam trazendo os seus problemas, os seus abismos, os seus vazios emocionais ou as suas questões mal resolvidas para o futuro relacionamento ou para o seu relacionamento presente. Então, por exemplo, um casal está começando a namorar, está começando a se relacionar, e aí o homem, é mais comum no homem, pode ser do homem, pode ser da mulher, mas é mais comum no homem, teve um padrão de paternidade agressiva ou violenta, ele não percebe isso acaba sendo inconsciente, ou então ele não aceita que ele seja dessa forma, não enxerga que ele é dessa forma, e ele acaba sendo agressivo com a namorada ou com a futura esposa, ou já casado com a esposa. E ele repete o padrão. Então ele trouxe esse comportamento da família dele, e com a criação dele, esse padrão foi se repetindo, e ele acabou trazendo esse mau comportamento, esse padrão ruim de comportamento para o seu relacionamento. Então, esse relacionamento acaba não dando certo. Isso é uma coisa que eu observo bastante, essas repetições. E pode ser agressividade, pode ser falta de comunicação, falta de diálogo, pessoas que são muito caladas, que não querem conversar. Pode ser frieza, pode ser distanciamento, pode ser traição. Um menino que observou muito a mãe ser traída durante o casamento do pai, o pai incentivou o menino a ser machista, e aí ele repete esse padrão com a namorada, ou a esposa. Enfim, vai virando um ciclo de opressão. Ele repete o padrão e não consegue sair dele. Então, a tendência a repetir vem do passado, vem desses padrões paternos ou maternos, que podem ser abusivos, indiferentes, negligentes, manipuladores, vingativos, violentos. Também pode ter a ver com comportamentos de alcoolismo, com vícios. Enfim, uma gama de padrões comportamentais que influenciam no relacionamento afetivo. Então, afetam o desenvolvimento emocional da pessoa. E ela leva isso para o relacionamento dela,
que acaba gerando trauma, instabilidade, e esse relacionamento acaba sendo desfeito. É bom salientar que para se ter um relacionamento saudável, é preciso falar, é preciso ter diálogo. Fica muito difícil, muito inviável uma pessoa se relacionar com uma outra pessoa e ela não se abrir, ela não se expor. Então, a dificuldade em demonstrar sentimento, eu vejo que acaba criando esse impasse e não é uma regra, né? A maioria das pessoas, tem muitas pessoas que têm dificuldade em demonstrar sentimento, podem ser homens ou mulheres, porém eu também percebo que isso é mais comum no gênero masculino. Tem até um podcast sobre emoções masculinas que eu fiz, que eu falo sobre isso, sobre essa dificuldade que o homem tem de expressar sentimento. E eu falo sobre padrão social, cobrança social nesse podcast. E também eu tô falando aqui porque tem tudo a ver com esse cenário que eu tô apontando. Então, os meninos são mais cobrados socialmente. A não demonstrarem sentimentos. Isso dificulta o desenvolvimento saudável para uma relação afetiva. Então, promove insegurança, medo e dúvida na pessoa com que ele está se relacionando. Então, ele fica com muitas inseguranças e isso acaba dificultando totalmente esse relacionamento a ser um relacionamento bom. Outro aspecto muito, muito importante é a lealdade. Hoje em dia, essa palavra está um pouco sendo conectada, associada a moralismo, pelo menos é o que eu observo na maioria das pessoas quando se fala de lealdade, ou então você ser sincero ou verdadeiro. Parece que as pessoas ficam um pouco, talvez, não sei, em cima do muro em relação a esse assunto, porque, enfim, por causa das suas crenças e das suas próprias questões emocionais, né, da sua escolha também. Mas fato é, sem lealdade, sem verdade, vai ficar difícil construir um elo dentro de um relacionamento. Então, hoje em dia, ainda se faz necessário, é necessário a lealdade dentro de uma relação. E quem não consegue ser leal acaba ficando sempre em cima do muro. Ela não consegue a admiração e o respeito do seu parceiro ou da sua parceira. E é bom frisar que a lealdade não tem só a ver com a questão de trair uma pessoa ou não. Ela vai muito além disso. A lealdade diz quem você é, onde você está, o que você quer, quais são os seus propósitos para com aquela pessoa. Então, lealdade quer dizer verdade. E precisa ter verdade no relacionamento para ele poder dar certo. A maturidade, que também faz uma associação direta com a paciência, é outro aspecto que é importantíssimo também para se manter uma relação, para essa relação se desenvolver, porque para lidar com o mundo do outro, de uma outra pessoa, requer tempo. Não necessariamente o tempo que a gente está vivendo é o tempo comum, né? A pessoa se conheceu há pouco tempo, então isso quer dizer que o relacionamento não vai dar certo. Não é isso. Mas é a paciência para lidar com as questões do outro. Então, às vezes conhecer rapidamente acaba sendo superficial e as coisas acabam saindo do caminho. Então, a maturidade não quer dizer só em relação à idade ou em relação ao tempo, quer dizer em relação a essa espera, a esse entender o tempo do outro, o que o outro está querendo com aquele relacionamento, os defeitos dessa outra pessoa, os seus próprios defeitos e no meio disso ter uma convergência, ter acabar sendo desenvolvida uma cumplicidade. É preciso paciência para conhecer as qualidades e saber lidar com os defeitos. E não existe receita de bolo, cada pessoa tem seus limites e as suas dores e as suas frustrações. Então, se essa paciência for desenvolvida, esse relacionamento tem uma grande possibilidade de dar certo. Por exemplo, uma pessoa veio de uma família super rígida, com padrões bem flexíveis, com a família toda dentro do mesmo molde,
E aí ele se casa ou se relaciona com uma outra pessoa que veio de uma família bem liberal, onde não tinha regra para nada, ou então as regras não eram seguidas, enfim, pessoas que vieram de padrões de famílias bem diferentes e acabaram se casando ou se relacionando muito rápido. Isso quer dizer que esse relacionamento não vai dar certo? Não. Vai depender desse processo de maturidade dessa relação. O que o outro quer, o que o outro espera, respeitar o limite de cada um e, com isso, ir desenvolvendo essa maturidade. Vai ser um processo de construção dessa relação. E isso só depende das duas pessoas. Os dois têm que estar no mesmo objetivo, senão não vai dar certo. Outra coisa importante são os casais discutirem sobre sexualidade. Esse é um assunto que, por mais que o Brasil tenha uma imagem erotizada, pelo menos eu percebo isso lá fora, né? Principalmente em relação às mulheres, né? Feito muito uma associação entre a brasileira e turismo lá fora, que, enfim, isso aí fica a cargo de cada pessoa interpretar, mas eu acredito que acaba sendo uma imagem negativa. O Brasil, na cultura brasileira, é uma cultura que não fala sobre sexualidade. A sexualidade aqui ainda é um tabu. Então, o que é muito vendido e muito divulgado é pornografia. E pornografia não é sexualidade. Pornografia é uma fantasia. Uma fantasia que acaba sendo feita por um homem, né? Homens e mulheres consomem pornografia, mas ainda assim o homem consome mais. Eu até, nesse podcast também que eu falei sobre emoções masculinas, que eu falei ainda há pouco, eu falo sobre pornografia nesse podcast também, porque é um fator que contribui muito negativamente para uma relação não ser saudável. Então, o que isso acaba acontecendo? Acaba afastando os casais. Então, a ideia de sexo acaba sendo uma ideia de um filme pornô, quando isso acaba acontecendo, quando acaba falando sobre sexualidade. E o casal acaba não se comunicando, acaba não dizendo o que ele quer, o que ele gosta. Ele não discute sobre isso, né? Fica uma coisa, digamos assim, deixada de lado. E isso é importante conversar. Principalmente se esse casal, né, se essas pessoas estão para casar, estão para ter um relacionamento mais certo, digamos assim, né? Querem se comprometer, querem morar juntos, né? Querem dividir uma vida juntos. Então, é bom falar sobre isso, conversar, dizer o que gosta, dizer o que não gosta, expor suas fragilidades, dizer o que acha legal, o que não acha legal, dizer suas fantasias, enfim, esse assunto não ser mais tabu entre eles. Mas para isso acontecer, precisa ter essa consciência, né, de que sexo numa relação ele tem que ser saudável para os dois, não pode ser saudável não pode ser bom só para um, tem que ser bom para os dois. E isso é importante começar a fazer dentro de um relacionamento. O sociólogo polonês Bauman, no livro Modernidade Líquida, ele descreve o nosso tempo, a era moderna, assim: tudo é temporário. A modernidade, tal como os líquidos, caracteriza-se pela incapacidade de se manter a forma. Vivemos tempos líquidos, nada para durar. Ele faz essa reflexão falando sobre a sociedade atual, onde as pessoas têm muita dificuldade de manter o relacionamento. Tanto é que ele cria também um termo chamado relacionamentos líquidos dentro desse livro. E esse é um tópico importantíssimo para uma relação ser saudável. O compromisso, a amizade, estar presente na vida de uma pessoa é que vai fazer esse relacionamento também criar forma. Então, por isso que ele fala da forma, né? As coisas estão com muita dificuldade de se manter a forma. Então, se uma pessoa, por exemplo, tem muita dificuldade de se comprometer, de ser amiga dessa outra pessoa com quem ele está se relacionando, vai ficar difícil. A tendência é esse relacionamento se diluir. Então, eu acho interessantíssima essa analogia que ele faz com o termo líquido, porque é exatamente isso que está acontecendo hoje. E a gente percebe isso muito nos aplicativos de relacionamento. As pessoas se encontram, o que deveria ser uma coisa legal,
as distâncias diminuíram, você pode encontrar uma pessoa, conhecer uma pessoa, não precisa nem sair de casa, na verdade acabou virando uma faca de dois gumes, acabou virando um tiro no próprio pé, porque são milhares de pessoas, milhares de, entre aspas, de possibilidades, e o que acaba acontecendo? As pessoas acabam não assumindo nenhum compromisso, elas acabam até brincando umas com as outras. E nesse processo também acaba-se não tendo responsabilidade emocional. Então, assim, eu me relacionando com uma pessoa aqui, falo que eu amo ela, ele até diz isso no livro, mas isso não tem responsabilidade nenhuma, eu não tô nem aí pra ela, na verdade. Então, essa reflexão é bom a gente fazer, porque se realmente eu quero ter um relacionamento, como é que eu não vou me comprometer? É meio contraditório, então é bom a gente sempre ver se é realmente isso que a gente quer, pra gente não acabar não ferindo os sentimentos de uma outra pessoa e também não se ferir. Eu elaborei alguns tópicos à luz da psicologia para nortear uma relação saudável. Então, assim, eu coloquei desse jeito: admitir os erros, cuidar de si próprio, ser comprometido, ser leal, aceitar a pessoa como ela é, saber se comunicar, apoiar o crescimento um do outro, ser respeitoso, saber pedir perdão, não manipular, não utilizar a fragilidade do outro contra ele, não competir, não ser vingativo e o principal, que eu já falei ainda há pouco nesse podcast, é cuidar da sua saúde mental. Nossa sociedade está muito preocupada com a aparência, muita competição, todo mundo preocupado em ser magro, em ser fitness, em ter um corpo sarado, em ser legal, para a aparência ser legal, mas o importante mesmo para um relacionamento é amizade e cumplicidade. Então, é bom investir nisso. Esse seria o melhor investimento para a gente poder se relacionar com o outro. Muito obrigada por me ouvirem, espero que tenham gostado. Esse assunto realmente é bem vasto e é bem interessante a gente falar sobre ele, necessário para os dias de hoje. Vocês podem me seguir nas minhas redes sociais, minha página na internet é psicologamarciabarros.com.br e meu Instagram é psicologamarciabarros. Muito obrigada, até o próximo podcast. Bye, bye.